Meus irmãos, os irmãos abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós não vamos ler o texto todo, porque é um texto longo, mas os irmãos acompanhem aqui a parte inicial. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, e a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Nós vamos nesse instante, então, depois nós vamos no final cumprimentar a todos. Agora eu vou desativar. Se alguém tiver alguma pergunta, você levante a sua mão, tá? Meus irmãos, hoje então nós vamos estudar o anticristo. O anticristo como agente de Satanás. Nós vimos do verso 1 até o verso 9. O texto vai até o verso 18. A primeira parte que nós vimos foi a besta que emerge do mar. E a outra parte é a besta que emerge da terra. O que nós gostaríamos de tratar com os irmãos hoje é sobre esse tema. Eu gostaria de mostrar a primeira tela para os irmãos compreenderem onde que a besta, onde ela se localiza e quando ela aparece. O primeiro gráfico que nós vamos mostrar é este. O anticristo está vindo. Se prepare para a grande tribulação. Esse talvez seja o tema do nosso estudo de hoje, né? O anticristo está vindo e nós temos que estar preparados para esse momento de grande tribulação que o mundo passará. Toda a igreja passará por essa tribulação. Há um ensino que alguns evangélicos ensinam que a igreja será arrebatada da tribulação, mas isso não é verdade. A igreja passará pela grande tribulação. E a grande tribulação, quando o anticristo estiver, ele virá de maneira forte sobre a vida da igreja, tá? Então, agora eu quero ver minha consolidação. Tá. Então, o que nós vamos ver agora é a pretensão do anticristo. Satanás, embora derrotado, no capítulo 12, a gente encontra Satanás sendo derrotado, quando ele queria matar o menino que nasceu, né? Mas ele foi derrotado. Ainda assim, ele recebe permissão para perseguir a igreja em sua fúria mais terrível. Na verdade, Satanás, desde a antiguidade, ele quis imitar a Deus. O dragão quis ser igual a Deus.
numa tentativa de imitar o Deus Pai. A besta que surge da terra é o anticristo querendo imitar a Jesus Cristo. E como o Filho de Deus se encarnou, morreu e ressuscitou, o anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás e passará por uma experiência de morte e uma simulação de ressurreição. A besta, então, surge da terra, que é o falso profeta, e levará os homens a adorar a primeira besta, numa tentativa de imitar o Espírito Santo, os que leva os homens a adorar a Cristo. A grande meretriz é a falsa igreja, é uma imitação da mulher celestial, da noiva do Cordeiro, da igreja fiel, onde o anticristo levantará a grande meretriz com seu poder civil despótico e dará as mãos à falsa religião. Aí nós temos, então, a produção das duas bestas, tanto a que emerge da terra, quanto a que emerge do mar. Eu vou mostrar um gráfico para os irmãos entenderem qual que é a intenção de Satanás nessa situação. Olha esse gráfico. O gráfico aqui diz o seguinte. Nós sabemos que esse gráfico aqui nós usamos para expressar a Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Satanás também tem o mesmo objetivo. Aqui nós encontramos Satanás querendo imitar o Deus Pai, que é o antipai, Satanás, o dragão. Aqui nós encontramos o antifilho, que é o anticristo, que surge da besta, o mar que surge, a besta que surge do mar, que é o anticristo. Ele quer imitar a Cristo. E aqui nós temos o anti-espírito Santo, que é o falso profeta. Então, Satanás sempre quis imitar a Deus. Então, ele vem com essa trindade, ele sendo o dragão, para querer imitar o Pai. Vem o anticristo querendo imitar o Filho, ele é o mar, é a besta que sai do mar. E depois nós encontramos do verso 11 ao verso 18, o anti-Espírito Santo, querendo imitar o Espírito Santo, que é o falso profeta. Então, nós encontramos essas figuras que aparecem no livro do Apocalipse. Então, nós gostaríamos, então, de definir o que é o anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é o impostor, e, segundo o Apocalipse, deve vir antes do fim do mundo para tentar estabelecer uma religião oposta à de Cristo. É o inimigo de Cristo, o perseguidor feroz dos cristãos. Tá? Agora, então, nós vamos ver qual que é o tempo de aparição do anticristo. Quando que ele virá? Embora o mistério da iniquidade já está operando no mundo, como diz 2 Tessalonicenses, um texto que a Lúcia vai estar aberta a esse texto, um texto que a gente pode comparar com o texto de Apocalipse, capítulo 13, que fala do anticristo. São dois textos clássicos na Bíblia, que é o texto de Tessalonicenses, que vai em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7. Esse texto nos diz que a iniquidade já está operando no mundo. E a gente vê o mal, né? O mal está operando no mundo. A Lúcia lê 2 Tessalonicenses 2:7. Ele está escutando. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, veja bem, o mistério da iniquidade já opera. O anticristo, como pessoa, se encarnará no poder dos reinos ímpios
e também com todo o poder de Satanás, e ele emergirá no tempo do fim. E a Bíblia nos apresenta, então, quais são as formas. A primeira forma que Satanás vem, que o anticristo vem, na última lição, nós estudamos sobre os sinais da vinda de Cristo. E foram claros, né? Os irmãos puderam ver quão claros são os sinais da vinda de Cristo. Agora, esse texto aqui está nos dizendo, em Tessalonicenses, que para Jesus vir, ainda é necessário a manifestação do anticristo. E para o anticristo vir, é necessário a apostasia. A apostasia, ela existe desde o início da igreja, mas há de chegar um momento em que teremos a apostasia, o abandono da igreja do Senhor Jesus Cristo. A Lúcia vai ler 2 Tessalonicenses, quem quiser acompanhar, capítulo 2, o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro haja a apostasia. Pode continuar lendo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe. Então, veja bem, meus irmãos, esse texto está nos dizendo que para que venha o fim, é necessário primeiro duas coisas. Primeiro, a apostasia. A apostasia, ela virá sobre a vida da igreja. A segunda coisa que acontecerá é o que Jesus fala. Virá a grande tribulação. Em Mateus, capítulo 24, versos 21 a 22, nos fala sobre... Tira o seu ouvido. E a terceira é a revelação do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é, de fato, que Paulo chama o anticristo. Então, os irmãos podem observar, quando a gente está lendo a Bíblia, o nome do anticristo é chamado de anticristo. Agora, aqui Paulo chama ele o homem da iniquidade. E a terceira parte é o pouco tempo de Satanás. Nós estudamos, quando vimos Apocalipse, que a igreja está indo, agora ela está pregando o evangelho, os sinais estão se manifestando. Agora, o sinal que vai acontecer é a apostasia, o abandono daqueles crentes nominais que não abraçam a fé em Cristo Jesus. E depois, então, há de aparecer o homem da iniquidade, ou o anticristo, ou o que João chama no Apocalipse a besta. Então, quais, então, esse homem da iniquidade, ele vem para... é um homem sem lei, na verdade, é o que se apresenta. Ele não terá... O que falta para esse homem se manifestar, o que detém são as leis, são os governos que os homens têm. Um dia, o mundo está se preparando para ter um governo mundial. Nós vemos hoje todas as coisas acontecem no mundo, não por países. Antigamente, há uma coisa que acontecia lá na Ásia, interfere no nosso país. Antigamente era mais a moeda. Hoje é qualquer coisa, a doença, né? Aconteceu o coronavírus lá na China. Ela chegou até a nossa cidade. As diretrizes para dirigir como se trata dessa doença não é nem o governo federal, nem o municipal, nem o estadual. Quem comanda as ações para cuidar do coronavírus, as regras, vem da Organização Mundial da Saúde, que são todos os países e um homem só, uma organização só, já dirigindo o mundo. Então, é dessa forma que se estabelecerá. Agora, quais são, então, nós temos essa pequena introdução, para os irmãos compreenderem. Agora, quais são as facetas do anticristo? As facetas do anticristo. O anticristo, no livro de Daniel, o livro de Daniel nos fala sobre o anticristo. E o anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa no livro de Daniel, mas como 4 reinos. O rei, que são aquelas figuras que aparecem lá no
no livro de Daniel, que é o leão, o urso, o leopardo e um outro animal terrível. Não se dá o nome dele. Mas isso simboliza os impérios da Babilônia, o Medo-Perso, o Império Grego e o Império Romano. Eu vou mostrar aqui um gráfico para os irmãos entenderem. É esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó, nós encontramos o paralelo de Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2, ele apresenta os metais: o ouro, que é na cabeça, a prata no peito, o bronze na cintura e o ferro nas pernas. Todos esses impérios, e lá em Mateus, Daniel capítulo 7, são 4 animais. Aqui são 4, Daniel 2 são 4 metais, em Daniel 7 são 4 animais, que é o leão, que é o urso, que é o leopardo e é a besta. O que eles representam? Representa o Império Babilônico, nós sabemos do Império Babilônico, que destruiu Jerusalém, o Império do Medo-Persa, que destruiu Babilônia, o Império Grego, que dominou principalmente as línguas, e o Império Romano, que todos nós conhecemos. Então, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma, daquele tempo, representava essas nações e esses impérios. Como que é formado o anticristo? O anticristo, a besta completa, ela representa todos esses impérios. Então, ele virá tão forte como esses 12 impérios. Então, essa é a primeira parte que a gente encontra da faceta em Daniel. Agora, o ensino, o que Jesus nos fala sobre o anticristo? Mateus, capítulo 24, o verso 15, o anticristo é visto como o imperador Tito, que no ano 70 destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. Todas essas construções cairão. E o anticristo, naquela época, ele era conhecido como Tito, né, nos anos 70. E o anticristo é visto como um personagem escatológico, e a profecia bíblica vai se cumprindo historicamente. Com o passar da história, ela vai se revelando e avança até a consumação dos tempos. Agora, qual que é o nome do anticristo dado por João? O que fala as cartas de João sobre esse homem que lá no Velho Testamento é chamado de anticristo? A palavra anticristo, quem usa essa palavra, o único autor da Bíblia que usa a palavra anticristo é o Evangelho, é a carta de João. Paulo chamou de o homem da iniquidade. Jesus chamou daquele que viria para destruir o templo. Daniel apresenta aquelas 3 imagens, né, os 3 animais, para simbolizar o anticristo. E João é o único que usa a palavra anticristo. Abra a sua Bíblia aí, quem tem a sua Bíblia, abra em 1 João, capítulo 4, verso 2 e 3. A Lúcia vai ler, mas preste atenção nesse texto. O termo anticristo aqui significa o quê? O anticristo. Leia. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha, veja bem, a palavra anticristo só aparece nesse texto da Bíblia, em toda a Bíblia. João não usa essa palavra no Apocalipse, ele chama o anticristo de besta. Paulo chama o anticristo de homem da iniquidade. Então, o que nós podemos encontrar? A palavra anticristo significa
aquele que substitui a Cristo ou aquele que é rival de Cristo. Será um adversário jurado de perseguir a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o termo anticristo aqui é usado em termo impessoal. Ele diz que muitos anticristos têm aparecido. E quem são esses anticristos? Esses anticristos é toda pessoa. Aqui ele está usando em termo geral para estabelecer quem são aqueles que serão os seguidores do anticristo. São todos aqueles que negam que Jesus é Deus. Aqui para nós, meus irmãos, é importante a gente compreender isso, porque hoje existem várias religiões. Se você encontrar uma religião, alguém que se diz evangélico, alguém que se diz que está pregando o evangelho, que é a igreja de Jesus Cristo, mas ele anuncia que Jesus não é Deus, esse é o anticristo. Está no espírito do anticristo. Porque essa será a mensagem do anticristo. Ele será opositor a Deus. Então, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, ele é o anticristo. É o que João está nos ensinando nessas palavras. Nós podemos ver aqui, assim, o anticristo é um termo utilizado para descobrir a quantidade de gente que sustenta essa heresia fatal, negando que Jesus é Deus. Então, Jesus não é apenas um estabelecedor um fundador de uma religião, ou um espírito elevado, ou um profeta. Não, Jesus é o próprio Deus que vestiu a roupa humana e veio estar entre nós. E todo esse que não aceita, qualquer igreja que não ensinar essa verdade, ela está contra o evangelho de Jesus Cristo. Então, João fala tanto do anticristo que virá, como do anticristo que já está presente. Leia aí 1 João, capítulo 2, o verso 28. Abre a sua Bíblia ali e a Lúcia vai ler então esse texto. Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Então, veja bem o que ele está falando. Conclusão sobre o entendimento de João sobre o anticristo. Para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no final dos tempos com a expressão máxima da oposição a Cristo e à sua igreja. Então, agora a quarta interpretação nós vimos em Daniel, vimos em Jesus, vimos em João, agora vamos ver em Paulo. Abra a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O que 2 Tessalonicenses falou que antes de vir o fim, o que vai vir primeiro? Quem se lembra? Antes de vir o fim e antes de vir o anticristo, vem uma coisa primeiro. Leia aí. Primeira é no verso 3. 2 Tessalonicenses 2:3. Abra a sua Bíblia aí e acompanhe. A Lúcia vai ler. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja bem, ele está dizendo aí o quê? Esse versículo é claro. Ninguém vos engane. Porque eles estavam anunciando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós não precisamos mais trabalhar, nós não precisamos fazer mais isso, eu vou abandonar, não vou mais construir casa, não vou estudar mais, não vou casar, porque Jesus está voltando, então não vou... Aí o apóstolo Paulo falou assim, ninguém vos engane. É necessário que haja, primeiro, uma grande apostasia. Agora eu gostaria de perguntar aos irmãos, vocês acham que nos nossos dias está tendo apostasia? Olha, se nós formos fazer um retrocesso do que está acontecendo na Europa. A Europa, no século passado, no século dos missionários, no século XIX,
foi o grande celeiro dos missionários ao mundo todo. E hoje nós encontramos uma Europa onde muitos templos já foram vendidos para serem bares ou para mesquitas. Então, o evangelho na Europa decaiu grandemente. Então, nós podemos dizer que é verdade que existem algumas igrejas fortes e o evangelho está sendo anunciado através dos missionários, mas a Europa já não é mais a Europa que foi nos séculos passados. Então, houve uma grande apostasia. Nos Estados Unidos, na América, onde o evangelho teve um avanço poderoso da palavra de Deus, nós encontramos muitas igrejas fortes, mas também encontramos muitas igrejas que estão perdendo números de membros. Na América do Sul, no Brasil, onde nós vivemos, encontramos o número de desigrejados no Brasil cresce mais do que o número de pessoas convertidas nas igrejas. E também encontramos grandemente o sincretismo. Pessoas que são de uma igreja e aceitam todas as outras doutrinas. Pessoas que são espíritas e, ao mesmo tempo, estão com o catolicismo, estão com os evangélicos, vão em todos os cultos, e é um sincretismo, e isso é o mesmo que apostasia. A Ásia é o berço das religiões orientais, onde se espalharam pelo mundo a espiritualidade, Buda, o hinduísmo. Encontramos também, e eles negam a Jesus Cristo. E nós encontramos também os muçulmanos que crescem de forma grande e eles também negam que Jesus é o próprio Deus. Então, nós estamos vivendo dias em que a apostasia faz parte de muitas vidas. Então, este é um grande sinal, mas a apostasia se aumentará mais ainda. Muitas pessoas vão negar a sua fé. O texto que nós lemos também, ele nos apresenta que é uma pessoa, não é um sistema, mas há de surgir um grande líder no meio do caos desse mundo, e ele governará todas as nações. E ele será também objeto de adoração. Leia o verso 4. De 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, nós encontramos aqui o quê? Nós encontramos a dura realidade de que ele será objeto de adoração. E também ele operará falsos milagres. Verso 9. Leia verso 9. 2 Tessalonicenses 2, 9. 2, 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, podemos observar aqui o quê? Ele fará falsos milagres, mentirosos, e só poderá ser revelado depois de aquilo que o detém ser removido. E será totalmente, no verso 8, derrotado por Satanás. Então, em resumo, nós fizemos aqui uma introdução a respeito do que se pensa, o que pensa a respeito da besta, do anticristo, do filho da iniquidade, que é chamado tanto por Jesus, quanto por Daniel, quanto por João e também por Pedro, por Paulo, que apresenta. Agora nós vamos ver, então, propriamente o texto que nós acabamos de ler. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse, capítulo 13, o verso 1 ao verso de número 9.
Diz assim a palavra de Deus. A descrição, nós vamos agora ver no texto de João, a descrição do anticristo. E aqui os irmãos compreendam que João chama o anticristo aqui de besta. Tanto a besta que surge a besta que surge do mar. E diz-nos o texto: a sua ascensão se dará, ele surgirá num tempo de muita turbulência em todo o mundo. É o que nos diz o texto. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 10 sobre 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. Então, vi emergir no mar uma besta. O que significa isso? É difícil de compreender, né? Vi emergir, vi surgir do mar uma besta. O que significa isso? As águas do mar, elas simbolizam, nós temos estudado com os irmãos, que o livro de Apocalipse é através de símbolos. As águas do mar simbolizam multidão, as nações e os povos em sua turbulência político-social. Veja aí, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, o verso 15. Apocalipse 17, o verso 15, nos fala o quê? Vamos ver, para compreender o que significa que ela surgiu do mar. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha, veja bem, o que significa as águas, o mar? O mar significa aonde a meretriz está assentada. E que são o quê? São povos, multidões, nações, línguas. Então, veja bem, as águas são símbolo das nações não regeneradas em sua agitação. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, num beco sem saída. Nós vamos chegar num momento da história deste mundo que nós vamos entrar em desespero, em um beco sem saída. Nós estamos vivendo, assim, uma amostra do que será quando o anticristo vier, do que nós estamos passando no coronavírus. O mundo todo se ajoelhou diante dessa pandemia. E a vinda do anticristo, ela se dará num momento de muita agitação, quando as nações não estarão em um beco sem saída. E ele, então, emerge deste caos. O pequeno chifre de Daniel, o homem da desolação citado por Jesus, o homem da iniquidade citado por Paulo, o anticristo citado por João e a besta que emerge do mar são a mesma pessoa. Vocês estão entendendo? São a mesma pessoa. O anticristo citado por João é a mesma besta que ele cita aqui. Esse personagem, ele encarnou na figura de vários reis de época, e ele se apresentará no fim como o anticristo escatológico, com seu grande poder, e ele faz seduzir as nações e conquistar as nações. Ele virá com muito poder. Eu vou mostrar um gráfico para vocês para expressar o poder deste anticristo. Que ele virá no momento de grande desespero das nações e um beco sem saída para as nações. O gráfico que eu gostaria de mostrar é este aqui, ó. O governo do anticristo. O gênio e o poder do anticristo. Ele será um gênio intelectual. Daniel 7:20. Ele será um gênio na oratória.
ele saberá discursar, e quando ele falar, as pessoas serão convencidas. Ele será um gênio da política, Daniel 11:21. Ele também será um gênio do comércio, Daniel 8:25. Ele será um gênio militar, Daniel 8:24. Ele será um gênio em administração, Apocalipse 13, de 1 a 2. E ele será um gênio religioso. Então, este homem, quando ele vier, ele seduzirá as nações, e as nações o adorarão. Ele virá com grande poder para seduzir as pessoas e conquistar as nações. Agora, a primeira parte. Ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, como terremotos, epidemias e fomes. E nós já estamos vivendo essas situações, né? A quantidade de terremotos que tem no mundo, explicamos na quinta-feira passada. As epidemias, não precisa explicar a maior que nós estamos passando nos nossos dias, que é essa epidemia. E também as fomes. Segundo, o anticristo, ele aparecerá num tempo de grande convulsão social. Será um tempo de guerras, rumores de guerras, onde os reinos se levantarão contra reinos e será um campo de guerra. Ele também surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa. Ele brotará no ventre da grande apostasia. Apostasia é o quê? É a pessoa que está na igreja, é a pessoa que diz que é crente, mas quando vier as dificuldades, ele abandona. Ele passa a seguir outros deuses. Ele abandona a sua fé. Eu depois vou explicar, mostrando melhor que quem é eleito, quem está escrito no livro da vida, ele não apostata da sua fé. Mas então, o anticristo, ele virá num tempo de grande e profunda inquietação religiosa. Ele brotará do ventre da grande apostasia. Os homens obedecerão os ensinos dos demônios, os falsos mestres, os falsos cristos estarão sendo recebidos com entusiasmos. Nesse tempo haverá duas igrejas, uma apóstata, isto é, uma que não anuncia Jesus, uma que não está interessada em pregar o evangelho, mas está interessada em outras coisas, e a outra fiel. Não importa se ela é pequena, não importa como ela é, mas ela é fiel ao ensino da palavra, ela é fiel a Jesus. Ela está disposta a morrer por Jesus. Então, veja bem, ele surgirá também oferecendo solução aos problemas mundiais. O mundo estará seduzido pelo seu poder. É um grande homem que vai aparecer e ele vai governar todas as nações. O mundo será seduzido pelo seu poder. Os homens estarão dizendo paz, paz, quando sobrevirá repentina destruição. E há um estudioso que diz que o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Agora eu pergunto aos irmãos, como está o mundo hoje? Está em paz? Nós nunca tivemos tantas guerras como nos nossos dias. O mundo hoje está em convulsão. Quem se lembra, quem está vendo a televisão, está vendo que o mundo todo hoje está nas ruas, por causa da morte daquela morte cruel, daquele policial que ajoelhou no pescoço do George Floyd, e ele morreu dizendo que não conseguia respirar, e ele continua com o seu pé sobre os seus joelhos sobre o seu pescoço, e ele morreu. E o mundo resolveu fazer o quê? Ir para a rua. Primeiro estava quebrando tudo, agora estão, não apenas nos Estados Unidos, mas em todas as nações do mundo,
estão se manifestando contra isso. Sem contar com o problema do coronavírus que estamos passando. Então, virá um homem que dirá paz e ele tentará administrar todas as nações. Hoje nós não conseguimos uma pessoa que governe bem uma nação. Então, o mundo está se preparando para um homem que vai surgir e ele dominará e ele governará todas as nações. E ele também surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. E esse dia será como nos dias de Noé, onde a palavra é pregada e ninguém atende, ninguém ouve o seu pedido, o seu atendimento. Segunda coisa, nós vimos que a primeira coisa foi que ele virá num tempo de muita turbulência. Estamos vivendo esses dias. O verso 2 diz o quê? Apocalipse 13, que é a base do nosso estudo, né? O verso 13 diz: a besta que a vi era semelhante a um leopardo, com os pés de urso e boca de leão. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha só, meus queridos. Ele incorpora todo o poder, esse homem ele vai incorporar todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Vocês podem observar aqui que este homem é semelhante ao quê? Ao leopardo, ao leão, ao urso. Não é isso que diz o texto? Vamos ver o gráfico que nós mostramos para os irmãos no texto de Daniel. O texto de Daniel está mostrando quem? Ele fala que 4 animais. O leão, o urso, o leopardo, que é a besta. A besta é formada esses leão, urso, leopardo e a besta, eles simbolizam o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Nós nunca tivemos na história do mundo impérios como este tão bárbaros e que matou tantas pessoas. Agora, ele está dizendo que a besta é a personificação, a besta ela incorpora todos esses impérios em força, poder e crueldade. Vocês já imaginaram o que é isso? Ele incorpora o poder da Pérsia, da Babilônia, da Grécia e da Roma, todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua crueldade na vida de um homem. Daniel viu 4 animais ferozes, representando 4 reinos. A força anticristã, vista por Daniel, com os 4 reinos que dominaram o mundo, a Babilônia, Medo-Persa, a Grécia e Roma. Então, o anticristo incorporar todo este poder, toda esta força. Entenderam? Agora, veja bem, não somente isso, mas o anticristo também vai incorporar todo o poder dos impérios anticristãos. O anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. Os irmãos podem ver aqui que nesse texto de Apocalipse capítulo 13, tem a besta que surge do mar. Vocês podem observar aí. Abra sua Bíblia aí, só para você folhear e ver o que diz o texto. Apocalipse 13. Apocalipse 13 está dizendo: a besta que emerge do mar, isto é, essa besta que emerge do mar é o anticristo. E a besta que emerge da terra é o falso profeta. Então, o anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. E ele será um ser totalmente mau. E ele será um conquistador. Ele terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás.
a besta que sobe do mar, ela simboliza o poder de perseguição de Satanás incorporado nas nações e governos do mundo através da história. Essa besta toma formas diferentes e, no fim, se manifestará como a pessoa da iniquidade. Então, para a vinda de Cristo, é necessário duas coisas. Antes que venha o fim, Paulo está dizendo, é necessário a apostasia. Haverá o abandono de muitas pessoas que seguem a Cristo Jesus. Então, o texto está dizendo que Satanás, agora, do verso 2 ao verso 4, ele nos diz que ele agirá o anticristo com o poder de Satanás. O verso 2 a 4 diz o seguinte. O verso 3. Então vi em suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal será curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adorarão o dragão, porque deu autoridade à besta. E adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O mundo se dobrará diante de Satanás e diante desta besta. Olha o que diz o verso 3, diz, o anticristo vai se manifestar com um grande milagre. Na verdade, um falso milagre. Ele vai distinguir como se uma pessoa sobrenatural, por um ato, ele fará e as pessoas passarão a admirá-lo e adorá-lo. Este é um fato importante que João registra por 3 vezes. Ele registra no verso 3, no verso 12 e também no verso de número 14. E ele vai seduzir a humanidade. E a humanidade, certamente, não será um milagre genuíno, mas será um milagre produzido por Satanás. A propósito desta misteriosa será conceder a Satanás um corpo. Na verdade, o anticristo é como se fosse uma encarnação de Satanás. Satanás governará em pessoa e o anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. E nós podemos observar que hoje, vocês sabiam que a religião que mais cresce hoje, qual que é? Será que são os cristãos, os muçulmanos? Qual que é a religião que mais cresce no mundo hoje? É o satanismo. Sabiam disso? A religião que hoje mais cresce no mundo é o satanismo. E hoje eles não têm mais vergonha. No nosso Brasil já existe, mas não é tão forte como fora do nosso país. Mas a religião que mais cresce no mundo hoje é o satanismo. Então, a maioria dos estudiosos nos apresentam essa verdade do que nós estamos falando. Agora, o anticristo vai realizar grandes milagres. Alguém leia 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Abra sua Bíblia aí e leia. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. O acontecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Olha só, esse texto está nos dizendo que hoje vivemos numa sociedade ávida por milagres. Se nós queremos que a nossa igreja lotasse, era só dizer, hoje vai ter milagres aqui, o que vai acontecer? As igrejas que anunciam que vão ter milagres, que vão curar, que vão fazer aquilo, isso, fazer aquilo, elas lotam, porque a humanidade, a sociedade, ela está ávida por milagres. E o anticristo virá com esse poder, com poder, sinais e prodígios de mentira.
As pessoas andam atrás de sinais e serão facilmente enganadas pelo anticristo. Terceiro lugar, o anticristo vai ditar e disseminar os falsos ensinos. 2 Tessalonicenses 2:11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Olha só, nesse tempo, os homens não vão suportar a sã doutrina, mas obedecerão aos ensinos errados. As seitas heréticas, o misticismo, o sincretismo, muitas igrejas estão pavimentando o caminho para a chegada do anticristo. O anticristo vai governar com a força de Satanás. É o que diz Apocalipse 3:2. Ele deu poder e autoridade a ele. Então, veja bem, meus irmãos, ele chegará com grande poder. E eles vão dizer o seguinte, quando ver os milagres, os sinais mentirosos, que o anticristo vai aparecer. Hoje, todos nós precisamos de um bom governo. Nós lançamos um governo, pensamos, esse vai resolver o problema do Brasil, esse vai resolver o problema dos Estados Unidos, esse vai resolver o problema da Europa. E passa 1 ano, 2 anos, nós já queremos tirar ele. Porque o mundo hoje necessita de alguém que vá governar. O reino, ele vai dominar todas as nações, porque ele deu autoridade sobre cada tribo, povo e nação. O governo universal do anticristo será extremamente cruel e controlador. É o que nos diz o verso 16 e 17. A todos e pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita sobre a fronte. Então, ele será extremamente controlador. E a grande pergunta será, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O anticristo, então, ele se torna irresistível. Ele será singular e irresistível. Terá a aparência de um governo invencível contra Deus e contra os santos que estão no céu. Ele vai blasfemar. E contra a igreja que está na terra, ele vai perseguir e matar. Olha o que diz o verso 6. Apocalipse 3, o verso 6. E abriu o anticristo, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqueles que morreram e foram para o céu, ele vai blasfemar e também a Deus. O verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são esses santos? Os crentes, que estarão nesse momento de grande tribulação e do reino do anticristo. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só, meus irmãos. E agora, ele vai perseguir a igreja do Senhor Jesus. Ele também será objeto de adoração em toda a terra. Adoração ao anticristo é o mesmo que adoração a Satanás. Quem adora o anticristo está adorando a Satanás. Adoração é o tema central do livro do Apocalipse. A noiva está adorando o Cordeiro e a igreja apóstata, ela estará adorando o dragão e o anticristo. O mundo está ensaiando essa adoração aberta ao anticristo e Satanás. O satanismo, o ocultismo estão em altas. As seitas esotéricas são as que mais crescem. A nova era proclama a chegada de um novo tempo, de um homem em que eles vão se curvar, um grande líder mundial. Até eles mesmos anunciam a vinda deste anticristo. Adoração aos ídolos é uma espécie de adoração
aos demônios. A necromancia é uma adoração a demônios. O grande e último plano do anticristo é qual? É levar os seus súditos a adorarem a Satanás. E esse período será um período de grande apostasia. Eles deixarão de ir para a igreja para adorar a Jesus e adorar o nosso Deus, para adorar os demônios. Não suportarão a verdade de Deus, obedecerão os ensinos dos demônios. É por isso hoje que cresce grandemente essas religiões. E o anticristo, ele fará parte de toda adoração a ele mesmo, e se levantará e proclamarão que serão o próprio Deus. A adoração do anticristo ela será universal. Todos adorarão a esse anticristo. Sabe quem não vai adorar o anticristo? Todos vão adorar. Somente o que diz o verso 8. Diz-nos o texto. E adorá-lo-ão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus e que pertencem a Jesus não adorarão, mas todos os outros adorarão a esta besta. Então, nada pode aquele que ama a Jesus, e por isso que ele matará a muitos cristãos. Chegará um momento em que você estará numa encruzilhada. Ou você adora ao anticristo, ou você morre. Aí o anticristo vai fazer o quê? Vai matar muitos crentes. Como hoje tem acontecido, né? Hoje acontece muito nos países muçulmanos, acontece também nos países na África, né? Onde quem não é crente eles matam, então haverá uma morte. Quem é crente eles matam, e a pessoa vai chegar o quê? O anticristo vai chegar, ou você me adora ou você morre. Aí o crente vai fazer o quê? Não, eu prefiro morrer. Aí você pensa assim, mas pastor, não sei se eu vou fazer isso não. O cara vai chegar e eu vou morrer? Eu não tenho força para isso. Como é que eu vou deixar a minha família e eu vou morrer? Eu falo que não aceito, mas continuo firme em Jesus. Mas você acha que aqueles crentes que morreram no Coliseu de Roma, que têm morrido nos nossos dias, que por amor ao seu Deus, por amor a Jesus, por amor à sua fé, você acha que eles são diferentes de nós? Eles são iguais a nós. Mas de onde nós teremos força para entregarmos a nossa própria vida? A nossa força não virá de nós. A nossa força virá do Cordeiro. E eles pensam que quando matar o cristão, está matando a nossa vitória. Ela vem aonde? A nossa vitória, ela vem do encontro com Deus. Está me entendendo? Então, nós vamos encerrando por aqui, mas eu gostaria de dizer o seguinte. O anticristo fará uma violenta e esmagadora oposição sobre a igreja. Ele magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas suas mãos. Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra os santos. Mas aí nós pensamos assim, será que o crente, na hora que morre, ele está sendo derrotado? Não. Mesmo na morte, aí ele manifesta a sua vitória. E depois nós vamos encontrar que no final de todas as coisas, nós vamos falar na próxima semana, onde nós falaremos da derrota do anticristo, onde Jesus virá. Quem vai destruir o anticristo não será a igreja. A igreja será perseguida e muitos serão mortos.
Mas esse será um período breve. O Senhor Jesus Cristo não suportará ver a sua igreja sendo perseguida desta forma. Quem destruirá o anticristo não será a igreja. Quem destruirá o anticristo será Cristo Jesus. E a palavra de Deus que será uma morte rápida. Ele diz que com o sopro da sua boca, ele destruirá aquele que persegue a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nós proclamamos aos irmãos que o livro do Apocalipse é um livro de conforto para a igreja. Não importa se nós ficarmos até o dia da apostasia, o dia da manifestação do anticristo, o Senhor Jesus nos cuidará. Nenhum dos filhos de Deus, nenhum dos eleitos de Deus, nenhum que tem o nome escrito no livro da vida, o anticristo tirará das mãos do Senhor. Nenhum deles pode ser arrebatado da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, todos aqueles que têm o seu nome arrolado no livro da vida, o anticristo não terá poder sobre a sua alma. Pode até matar o seu corpo, mas sobre a sua alma nós seremos vitoriosos. E depois Jesus, em breve tempo, virá para a destruição completa do anticristo. Eu gostaria só de ler aqui, nós lermos juntos. Eu vou abrir aqui, ativar o áudio de todos e nós vamos todos juntos ler esses versículos. Vou mostrar aqui. Ativa o seu áudio aí e nós vamos ler todos juntos esses versículos. Apocalipse 19, 20 e 20, 10. Aqui embaixo está o texto. Vocês estão lendo? Dá para ver? Sim. Ativa o celular, o microfone de vocês que diz assim, todos juntos. Mas a besta foi aprisionada, ela e o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Pois foram lançados vivos dentro do lago de arde com enxofre. Agora, Apocalipse 20, 10. O diabo e o sedutor dele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, na próxima semana, nós vamos estudar a parte final. A oposição que o anticristo fará à igreja, a limitação que ele terá, Deus dará limitação a ele, ele será limitado, e como será a sua destruição. Então, são essa. Aí nós vamos, então, encerrar com essa parte. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu vou tirar uma foto de todos que estão aqui presentes, para que nós possamos, então, publicar. Tá? Nós queremos, então, meus irmãos, agradecer a Lúcia está bonita. Nós queremos agradecer a presença de todos. Eu gostaria de deixar nesses minutos finais, se alguém tiver alguma pergunta. Tirei. Alguém tem alguma pergunta do que nós falamos? Alguém tem alguma pergunta? Do estudo de hoje é um estudo difícil, né? Mas nós vamos, semana que vem, estudar mais e leia o capítulo 13 de Apocalipse.
E também, se você quiser compreender mais, leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Alguém tem alguma pergunta? A Selma. Aí. Ela tá muda. Sibeli! A Selma está falando, mas está no mudo, pai. Tá no... Selma, nós não estamos ouvindo. Oi, Sibeli, tudo bem, minha querida? Tudo bom? Temos aqui 2 americanas conosco. Nossa Internacionais. Junta Internacional. Obrigado pela sua presença. É lógico. Aprendi a usar, meus irmãos. Aprendi a usar o Zoom com a Sibeli. Eu vi ela me falou, pai, eu estou fazendo reunião de oração, mas como é que você está fazendo? Você está saindo de casa? Eu falei, não, pai, eu faço no Zoom. Eu falei, o que é isso? Aí que ela me explicou, eu falei, vou levar para a igreja. E hoje já está aqui conosco. Obrigado, minha querida. Pastor, posso fazer uma pergunta? A Selma voltou ou não? A Selma voltou ou não? Ah. Ainda não. Pode então, pergunta no WhatsApp. A Selma pergunta. Pode perguntar, dona Luzia. Oi. O que é a meretriz? A meretriz? A meretriz na verdade, é a falsa igreja. É a igreja, existe a igreja verdadeira que adora Jesus, né? A meretriz é a igreja que adora o anticristo. Todos aqueles que vão se render diante do anticristo. Então, por isso que é chamado, existe a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja verdadeira é aquela que ama Jesus, é aquela que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Essa é a igreja verdadeira, é aquela que está arrolada no livro da vida. Essa é a igreja verdadeira. E os outros são a falsa igreja, aqueles que vão adorar a besta. Respondi, dona Luzia? Glaucio, pode perguntar. Respondi. Obrigado. Quando você falou, acho que é em Tessalonicenses que fala que o espírito do anticristo já está presente, né? O espírito e que ele vai aparecer. Presente. Quer dizer, já tem em todo esse tempo, e o que significa o espírito do anticristo é todos aqueles que negam, todas as religiões que negam Jesus como Salvador, não é? Não é isso? João fala que o anticristo é todo aquele que nega que Cristo é o Filho de Deus. Então, esse é o anticristo. E o espírito dele já está no meio da... Já está presente, Já está presente. Porque, agora, ele fala de maneira impessoal, mas virá um dia que ele virá o anticristo em pessoa. Vai personificar, vai se personificar esse espírito, né, nele. Mas esse espírito já existe em todas, tem religiões que negam Jesus, que tiram a honra. Qualquer coisa que tire a honra e a glória de Jesus, né? É verdade. Agora, verdade que Deus está fazendo um grande tempo de conversão. Muitas pessoas têm convertido a Deus. E aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles afirmam que Jesus é Deus. Esse é o cerne do Evangelho. E então, agora o anticristo ele virá com poder político, poder social, poder religioso. Ele será um homem que as pessoas vão adorar. Vocês já viram quando existe um presidente que as pessoas passam a gostar tanto dele que parece quase adorar aquele presidente? Você já viu essas manifestações? No nosso país é que nós tivemos muito, né? A pessoa passa quase a adorar aquela pessoa. Ele pode errar, pode fazer o que ele quiser. Não, mas ele que é o certo. Então, o anticristo será muito mais forte. Não é verdade? As pessoas morrem pelo seu presidente,
Agora imagine com o anticristo que terá poder de sinais, de milagres. Ele vai enganar a muitos. Por isso nós precisamos firmar a nossa fé aonde? Nós não podemos ser enganados por falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que ensinam errado a palavra de Deus, mesmo que tenha o nome de igreja, né? Nós precisamos firmar a nossa fé no ensino da palavra de Deus. Mais alguma pergunta? Pastor, Catiene, pode falar. o que o senhor... todas essas características que o senhor citou aí agora me fez lembrar, assim, da Igreja Católica, quando eles fazem suas crenças, depositam no Papa. O Papa é uma figura que a gente poderia encontrar essas características, pelo menos o que eu notei, né? Sim. A confissão de fé de Westminster, ela até na época que ela foi feita, pouco tempo depois da Reforma Protestante, eles até afirmavam que que o Papa era o anticristo. Mas eu não sei se hoje o Papa tem essa força de ser uma pessoa que atraia todas as pessoas. Eu creio que será uma pessoa com mais carisma, mais força, e vai ser uma encarnação do diabo, uma encarnação de Satanás, mas ele terá muito poder. Agora, existe na história é o que nós vamos estudar na próxima lição, é que existiram vários personagens que exemplificaram isso, né? Por exemplo, o próprio Hitler, no início dele, ele era um homem adorado. As nações, a nação dele, os alemães, passaram a adorar aquele homem, depois que descobriram as suas atrocidades. Então, na história da humanidade, vários governos, tanto religiosos quanto políticos, exemplificaram o que será o anticristo. Tanto que o anticristo será a soma de todos aqueles impérios, né? Romano-perso, do grego, o persa, todos eles exemplificam a força do anticristo que virá. Mas ele virá com um período breve. É o que é chamado a grande tribulação. A grande tribulação acontece sobre a igreja, aqueles que permanecem fiéis a Jesus. Tá bom? Vamos para a semana que vem? A gente poderia conversar mais tempo, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, abre o som de todos para a gente cumprimentar uns aos outros, tá? Pode abrir e conversar com quem você quiser para a gente poder encerrar a nossa reunião. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Boa noite, Juliano. Boa Hoje nós noite. temos gente, Boa noite a aliás, todos. lá do Pão da Vida. É uma alegria tê-los Boa conosco. noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Boa noite. Nós queremos, meus irmãos, só dar um aviso. Hoje eu conversei com o secretário que está responsável pelo Covid-19 em Rio Verde. E ele me falou que em Rio Verde vai aumentar muitos os casos. E ele me aconselhou, ele falou, eu aconselho, eu recomendo que as igrejas não façam culto presenciais. Porque diz que em Rio Verde vai aumentar muito o nível de contaminação. Eles estão esperando que nós cheguemos rapidamente em 1000 casos em Rio Verde. Os meses de junho e julho serão meses difíceis. Então, nós estamos pensando dar a Santa Ceia próximo domingo. Amanhã eu vou avisar se nós vamos ter ou não, mas tudo indica que o presbitério vai reunir amanhã para saber se as igrejas podem... A gente não quer que ninguém contamine, né? Principalmente dentro de uma igreja. E eu conversei com os pastores que abriram as igrejas, pensando assim, nós vamos abrir a igreja, vai ter um momento de muita alegria, todo mundo junto. Eles me informaram que foi realmente um momento assim difícil, né? Porque ninguém pode abraçar ninguém, tem que ficar separado. E termina o culto, todo mundo tem que ir embora. Então, nós vamos estudar com carinho e amanhã a gente comunica
se nós vamos ter a Santa Ceia ou não. E se tivermos, vai ser um momento bem rápido. Ou senão, nós podemos entregar os kits e a gente pode fazer a Santa Ceia, assim, talvez aqui no Zoom, participando, cada um tendo o kit entregue pela igreja, a gente vai estudar a melhor forma, tá? Então, um abraço a todos. Um abraço, minha filha. Pastor, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Andréia e a Rita, gente. Olha! Você quanto tempo! Desculpa também. Tá Desculpa atrapalhar aqui. Mas elas nunca aparecem. É hoje que eu estou vendo o rostinho dela. Eu falei, gente, a André está aqui. Um beijo. Adorei ver vocês. É porque as crianças não querem, tá, Glaucia? E acaba tirando a atenção. Eu sei, mas que bênção, que bom ver vocês. Um beijo enorme, dá um beijo em Foi um todos. prazer. Ô, André, onde você deixou os meninos? Você tá com as mãos sujas. Tá com o João. Diz que eu mandei um beijo enorme para ele. Tá bom, obrigada. Como é que tá seu esposo, seu filho? Todo mundo bem, tá? Graças a Deus. Então, tá bom. Doutora Juliana, como é que está o seu esposo, o João Filho? Pedro. Tá bem, pastor. Paulo Júnior. Como é que ele está? Estão bem, graças a Deus. Passou no susto. E o caseiro, como é que está? O caseiro está bem? Tá, parece que a bebezinha não morreu engasgada, pastor. Parece que foi cardiopatia congênita. Parece que foi problema do coração. Então, assim, o pessoal tá abalado ainda, né? Mas nós vai rompendo com fé. Doutora Lúcia. Tá bom, Deus abençoe e conforte. Carla, tá aí, Carla? Oi, estou eu e o João. Oi, João! Antônio! Tá bom, meus irmãos. Uma alegria encontrar todo mundo. Deus abençoe. Boa noite. Amanhã tem a nossa reunião de oração. Quem tem algum pedido, manda no WhatsApp. Aparece lá na hora e a gente vai estar orando, tá? Tá bom. Amém. Paz, um grande abraço. Um beijo. Um abraço para todo mundo. Tchau, aliado. Tchau. Beijo do João. Tchau, beijo. Muito bom. Ótimo. Oi, João Pedro. Muito bom. Então, Deus abençoe a todos. Eu sou o último a sair, né? Pastor? Mas eles vão saindo. Aliás, tudo bem? Como é que você está? E aí, Selma? Sou João? Luzinha? Tudo bem? Tchau. Então tá, tchau. Deus abençoe, meus irmãos.